Olá, Rádio Mateus 6:33, falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos meditar no livro de Neemias, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 20. E nós vamos verificar ali nesse texto importantes informações de como derrotar o desânimo. É o desânimo. Não importa qual seja a nossa situação na vida, todos nós enfrentamos decepções, todos nós temos decepções, que pode nos levar ao desânimo, A decepção, irmãos, é apenas uma resposta emocional, ou seja, acontece na nossa alma. É uma resposta emocional a uma expectativa, né? Ou a uma esperança que fracassa, né? É uma alta expectativa ou uma grande esperança que venha a fracassar. Seja porque os planos, né, deram errado, ou porque alguém envolvido não correspondeu. Mas o desânimo é um estado da alma. É um estado da alma em que nós nos tornamos fracos e perdemos a confiança em Deus, né? Porque estamos falando de uma verdade espiritual, né? Mas o mesmo acontece no mundo secular. Às vezes criamos uma expectativa muito grande com relação a uma pessoa, esquecendo que todo ser humano ele é falho, todos, irmãos, todos, uns mais, outros menos, né? Mas todos somos falhos, em uma área da sua vida, outra em outra área da sua vida, mas nós não somos perfeitos, o ser humano não é perfeito. Então, é um risco de nós nos decepcionarmos quando nós depositamos todas as nossas fichas, né, em um ser humano. Quando nós depositamos toda a nossa esperança num projeto, né? Nós temos que ter bem em mente esta possibilidade, né? Mas com relação a Deus não é diferente, né? Às vezes a pessoa vem para Cristo com uma expectativa muito grande, né? Às vezes mal instruído, né? Quando veio para Cristo, às vezes mal explicado, né? Quando se converteu, e aí tem uma expectativa enorme, né? Uma esperança enorme. Não é uma esperança centrada na verdade bíblica, porque muitos têm medo de falar a verdade bíblica.
e perder o cliente, e perder o freguês. Muitos têm medo, né? Irmãos, nós temos que conhecer a Bíblia para que não haja essa decepção. Nós temos que entender exatamente o que o Evangelho nos promete. Nós temos que entender qual foi a mensagem de Cristo, qual foi a promessa de Cristo. Olha, eu acho Cristo de uma transparência tão grande que, sabe, é o que me dá confiança nele. Uma das razões da minha confiança nele. Ele fala, no mundo tereis aflição. Ele não está dizendo que é lá no mundo antes de se converter. Não é isso não. Não é isso não. Ele está dizendo, olha, ainda que você me aceite, você vai ter aflição. Vai ter dificuldade, vai ter problema. Mas eu venci o mundo, né? E vocês também vencerão. Então, o desânimo, ele é um estado da nossa alma, né, em que nós nos tornamos fracos e perdemos a confiança em Deus. Ou perdemos a confiança em nós mesmos, né? Ou nas outras pessoas. Olha o que Neemias, ele nos fala aqui no seu livro, né? Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 11. Ele falando, né? NVI. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que havia sido destruída pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente, voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso,
zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isto que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. No que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Irmãos, esse texto aqui, ele relata quando Neemias, né, que era copeiro do rei, onde eles estavam exilados, depois de conversar com o seu rei e apresentar a dificuldade porque Jerusalém passava, ele recebeu de seu rei a autorização para ele voltar para Jerusalém e reconstruir o muro da cidade. E quando Neemias chegou a Jerusalém, os seus habitantes, eles estavam desanimados. A muralha da cidade havia sido destruída. Irmãos, para aquele tempo, a cidade fortificada era para resistir à invasão de inimigos. E as lutas daquele tempo eram por terra. Então, quanto mais fortificada os portões da cidade, quanto mais fortificados os muros da cidade, que na verdade são muralhas, né? Muralhas da cidade, maior segurança aquele povo tinha. E Jerusalém estava com as suas muralhas, os seus muros, totalmente destruído. Ou seja, todo o povo de Jerusalém, eles estavam com medo, eles estavam à mercê do ataque de qualquer inimigo. E eles não tinham ânimo para reconstruir o muro. Eles não tinham ânimo. Mas Neemias, ele veio e começou a os encorajar, a trazer ânimo, a trazer esperança, né? Para que começasse a reconstrução do muro. E Neemias dizia que Deus estava naquela obra. Por quê? Porque Deus havia mostrado que estava naquela obra quando ele fez mover o coração do rei persa, que era o dominador daquela região, né? Que era a potência daquela região, quando Deus fez mover o coração dele para aprovar o projeto de reconstrução. Então a confiança de Neemias em Deus, substituiu o desespero, né? E a letargia das pessoas. Substituiu, trouxe esperança de sucesso. E os motivou, né? Motivou aquele povo a trabalhar, a reconstruir. Primeiro, Neemias orou a Deus, apresentou a dificuldade que o seu povo está passando. Neemias era copeiro do rei. Neemias não morava em Jerusalém. Neemias orou a Deus intercedendo pelo povo de Jerusalém. Neemias pediu para Deus uma saída, uma solução. E quando, numa das apresentações, numa das visitas, porque Neemias, como copeiro, ele estava sempre na presença do rei, e numa dessas visitas, o rei percebeu que o semblante de Neemias era de tristeza. E o rei falou: mas você não está doente, você é bem tratado aqui, porque você é o copeiro, né? Por que você está triste? Deus preparou o coração.
do rei. Aí Neemias expôs o problema. Olha, rei, eu estou bem. Eu estou aqui com o senhor, vivo no palácio. Mas a terra onde meu pai e minha mãe estão enterrados, onde os meus irmãos ainda vivem, eles passam por dificuldade. Aí Neemias relatou a dificuldade. Né? O rei concordou que Neemias voltasse a Jerusalém, e além de voltar, o rei permitiu que Neemias buscasse material na floresta do reino. Deu autorização para que Neemias usasse de um material do reino para reconstruir os muros de Jerusalém. Ou seja, Deus trabalhou no coração de Neemias. Então Neemias orou a Deus, intercedeu por uma dificuldade do seu povo, Deus tocou o coração do rei, Deus preparou através do rei toda a situação para que o muro fosse reconstruído. Neemias voltou ao seu povo em Jerusalém e trouxe ânimo ao povo, mostrando ao povo que Deus estava naquela situação. Neemias voltou para a ação, para a prática, com confiança. E isso contagiou aquele povo de Jerusalém. Contagiou. Irmãos, a verdade é, nós temos uma escolha, sempre nós temos uma escolha. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós temos liberdade para escolher. Isso precisa ficar claro. Isso precisa ficar claro. Nós somos hoje o que nós decidimos ontem. Nós somos hoje o resultado do que nós decidimos ontem. E seremos amanhã o resultado do que decidimos hoje. Soberania total de Deus. Intervenção milagrosa de Deus. Sim, mas responsabilidade nossa na tomada de decisões. Nas tomadas de decisões. Então, nós temos uma escolha sempre. Ou nós nos contentamos com a decepção, né? Ou com o desânimo, né? E passamos a viver em desânimo. Se nós aceitarmos, concordarmos com a decepção, né? Se a nossa esperança ela for diminuída, nós vamos viver com o desânimo. Mas nós também podemos fazer como Neemias. Ou seja, concentrar em Deus, buscar em Deus, que Deus é maior do que qualquer problema. E aí nós vamos perceber que, embora os obstáculos, as decepções, elas possam persistir por um tempo, a palavra de Deus, a Bíblia, o texto sagrado, vai nos fortalecer. Vai fortalecer a nossa esperança, né, a respeito das promessas do Senhor. E aí nós vamos agir. Deus vai nos dar confiança, né? Nós vamos agir com confiança porque buscamos em Deus. Aí nós vamos verificar na Bíblia as promessas de Deus. Isso vai fazer com que o nosso desânimo se transforme em ânimo. E aí, com ânimo e com confiança em Deus, vai aparecer aquela saída. Vai aparecer aquela estratégia de Deus. E nós, através da nossa ação, né, nós vamos buscar executar esse plano divino. Executar esse plano que Deus colocou no nosso coração. E aí, com certeza, irmãos, a vitória vai acontecer de uma forma ou de outra. Mas nós temos que, primeiro, apresentar a dificuldade a Deus. Né? Primeiro, apresentar a dificuldade a Deus. Aguardar com paciência, com confiança em Deus, que vai trazer paz aos nossos corações. E com essa paz vai nos trazer uma estratégia. E daí nós vamos colocar essa estratégia em ação. Porque as promessas de Deus, irmãos, elas não vão cair por terra.
Deus não é homem para mentir, as promessas dele sempre se cumprem. As promessas de Deus sempre se cumprem, mas é preciso que nós lembremos que o milagre exige a participação nossa, sempre. Sempre. Nós somos cooperadores de Deus no milagre. Se Neemias tivesse orado a Deus, se Neemias tivesse intercedido pelo povo de Jerusalém, se Neemias tivesse ido até o rei, né, e recebido do rei aprovação para poder fazer a reconstrução do templo, mas Neemias ficasse parado, não fosse a luta, não fosse a labuta, o milagre não ia acontecer. O milagre não ia acontecer. Se você passa por uma dificuldade, né, relacionamento, né, porta de emprego, financeiro, né, e aí saúde, e aí você ora para Deus. Aí Deus traz aquela confiança no seu coração. Você fala, puxa, Deus tem promessa para mim, está aqui na Bíblia, olha, Romanos 15:4. Deus tem promessa. Aí Deus acalma o teu coração, né? Porque olha que você olha para Deus e vê as promessas, seu coração se acalma. Mas se você não agir, se você não fizer a tua parte, nada pode acontecer, irmãos. Nada pode acontecer. Nós temos que fazer a nossa parte. Olha as promessas de Deus, Romanos 15:4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança. Irmãos, a nossa parte é perseverar. Deus vai nos sustentar na perseverança. O Espírito Santo vai nos sustentar. Nós temos que, por meio da nossa perseverança e do bom ânimo, irmão, nós temos que enfrentar as coisas com um olhar positivo, com bom ânimo. Nós temos que olhar para as coisas, olhar para o limão e fazer do limão uma limonada. Fazer do limão uma limonada. Nós temos que ser pacificadores, trazer paz, trazer boas novas, trazer boas notícias. Nós temos que ter um olhar positivo para toda a situação. Por quê? Porque nós temos promessa de Deus. E as promessas de Deus são de bênção, não de maldição. As promessas de Deus são de bênção e não de maldição. Então, nós temos que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, ou seja, nós conhecemos as promessas de Deus para nós, e isso nos faz ser perseverante, nos faz ter bom ânimo, ser positivistas, acreditar, ter confiança, né? Procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Nós temos que continuar esperançosos, mas a nossa esperança não é em homens, a nossa esperança não são em coisas, a nossa esperança é em Deus. Nós temos esperança em Deus e, portanto, nós continuamos a fazer a nossa parte. Estudar, trabalhar, né, ser correto, né? Não importa as circunstâncias, nós temos que continuar nessa batida. Nós temos que continuar fazendo isso, porque a nossa esperança é certa. Deus vai nos abençoar. Deus vai nos abençoar. Porque nós somos perseverantes, porque nós somos confiantes. Não importa o que as pessoas falam ao nosso redor. Nós continuamos firmes e esperançosos em Deus. Esperançosos em Deus. Os nossos ouvidos, eles têm que estar muito atentos. Porque existem conselhos, existem opiniões, né? Então, conselho, quem dá é a Bíblia Sagrada. Quando você for ouvir um conselho, você tem que comparar esse conselho com o que o texto sagrado diz para você. Agora, opinião, brasileiro, dizem que no Brasil existe 210 milhões de técnicos de futebol, porque todos dão conselho. 210 milhões de economistas, porque todos sabem de economia. Né? Então o brasileiro dá muita opinião. Então nós temos que tomar cuidado. A diferença entre opinião e conselho. Conselho para nós cristãos é aquela palavra que vem baseado na Bíblia. Isso é conselho. Né?
E a Bíblia fala que na roda, no meio de muitos conselhos, está a bênção do Senhor. No meio dos muitos conselhos, diferente de opinião, o conselho está baseado no texto bíblico. Se o conselho que você ouvir não for como o texto bíblico orienta, sugiro que repense. Tá bom, irmãos? Então, a pergunta é: como derrotar o desânimo? Como? Porque, às vezes, pastor, eu tive uma expectativa muito grande, né? Que ia dar certo aquele negócio e tal. Não sopesei, não pensei e tal. Às vezes, olha, eu tinha uma expectativa muito grande com relação àquela pessoa e tal. Puxa, estou desanimado, pastor. Estou desanimado. Irmãos, vamos aprender. Vamos aprender. Primeiro, todo ser humano é falho. Cuidado com a expectativa muito alta. Eu aprendi, eu creio, que Provérbios 14:3. Deus olha para a terra e vê bons e ruins. Então, só existe dois tipos de pessoas, boas e ruins. Nós temos que tomar cuidado. Não é pelo título da pessoa. Não é pela cor da pessoa. Não é pelo saldo bancário da pessoa que o conselho é bom ou ruim. Não é, pessoal. Não é por aí. Não é pelo... o pastor deu um conselho, é bom. Não, tem que ver conforme a Bíblia. Está conforme a Bíblia? Tá, é bom. Não está conforme a Bíblia? Então, fica esperto. O branco lá deu um conselho. Mas está conforme a Bíblia? Não, não está. Então, não é bom. Ele deu uma opinião, não deu conselho. Ele deu o que ele acha. Agora, achar, né? Todo mundo acha alguma coisa. Irmãos, como derrotar o desânimo? Com o poder do Espírito Santo. Nós temos que orar a Deus. Nós temos que pedir para que Deus nos capacite através do Espírito Santo. Tá certo? E a nossa fé. A nossa fé. No quê? Nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus. E aonde está as promessas de Deus, pastor? No texto sagrado. Na Bíblia. Para nós cristãos. Para nós cristãos, o fundamento, a solução, o resultado, o bom conselho está na Bíblia. Então, para que vençamos o desânimo, nós temos que, através do poder do Espírito Santo e a nossa fé na ação do Espírito Santo, buscar no texto sagrado promessas. Promessas que vêm da parte de Deus. Portanto, são promessas garantidas de que nós venceremos. Não importa qual seja a dificuldade. Essa situação, ela de alguma forma vai servir para nos abençoar. Romanos, olha lá o texto que eu gosto. Romanos, deixa eu ver se está aqui. Romanos 8:28. Esse é o texto abençoado, irmãos, para quem acredita em Cristo. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Se você tiver fé nisso, meu Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, irmãos, poder do Espírito Santo. A nossa confiança é nessa promessa de Romanos 8:28, que está no texto sagrado. Nós venceremos essa situação, nós venceremos essa circunstância. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém? Vamos orar. Meu Deus, ó Pai, obrigado por esse texto, por essa palavra maravilhosa, que nós cremos que vem do trono do Senhor. Pai, que essa verdade, ela seja prática na nossa vida, que nós possamos vivenciar essa verdade, ó Pai, de confiar no Senhor, de buscar o poder do Espírito Santo e depositar a nossa fé nas Tuas promessas, ó Pai. Queremos pedir também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física deste, e que isso seja uma oportunidade para que Ele venha te conhecer, mas que não seja conforme as nossas vontades e os nossos planos, mas conforme os planos do Senhor. Pai, abençoe também aqueles que sofrem na alma, né? Que o Senhor traga esperança para aquele que está desesperançado, que o Senhor traga confiança para o que está sem fé, e que o Senhor, meu Deus, faça essa pessoa ler o texto, entender a mensagem, que o Senhor tem planos para a vida de cada um de nós.
Pai, abençoa também os relacionamentos na igreja, na família, no governo e na sociedade como um todo. Abençoe, Senhor meu Deus, todos aqueles que esperam em Ti, que buscam em Ti. Toca o coração daqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Use atalaias, use mensageiros, use profetas, use anunciadores da palavra, para que corações sejam convertidos a Ti, Senhor meu Deus. Senhor, nós oramos porque nós acreditamos. Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.